pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a conquista da América Espanhola e terminar esse capítulo que nós começamos aí, tá? Bom, para a gente entender como ocorria a exploração dos indígenas, nós precisamos entender essas duas formas de exploração que estão aí, que é a encomienda e a mita. Por quê? Buscando atingir os interesses mercantilistas, os colonizadores eles buscavam empreender meios para extrair a disponibilidade encontrada aqui de metais preciosos, continente americano. Só que para utilizar da mão de obra, eles precisavam, né, de uma mão de obra de fácil acesso, no caso, a escrava. Tá? Os espanhóis tiveram de empregar formas de trabalho que pudessem transpor a riqueza colonial à metrópole espanhola. E uma das modalidades de trabalho utilizada pelos espanhóis foi a mita, que também era conhecida pelo de repartimento e cuaquetel. Não, cuatequio. Nesse sistema, amplamente empregado na extração e beneficiamento de minérios, os índios eram escalados por sorteio para uma temporada de serviços compulsórios. Por sua vez, os trabalhadores recebiam uma baixa compensação salarial, trabalho desenvolvido nas minas. Ao fim da jornada, ainda recebia uma quantidade de minério conhecida como partido. As condições de vida desses trabalhadores proporcionados a eles, né, por esse tipo de relação de trabalho, acabou gerando uma severa diminuição da população indígena nessas regiões, né? E com o passar do tempo, a mita foi substituída pela adoção da mão de obra livre. Nas regiões em que a escassez da mão de obra indígena se agravou com o passar do tempo, os espanhóis optaram pela utilização de escravos africanos, trazidos pelos traficantes europeus. Tá? Outro sistema de trabalho bastante utilizado pelos espanhóis foi a encomienda, termo que significa recomendar ou confiar algo para alguém. Criado em 1512, esse regime deixava comunidades indígenas inteiras sob os cuidados de um encomendeiro, que poderia utilizar essa mão de obra dos índios para o desenvolvimento de atividades ou extração de metais preciosos. Em troca, o encomendeiro deveria assegurar o oferecimento da educação religiosa cristã para esses índios que trabalhavam nesse sistema. Tá? A exploração da mão de obra ela só poderia ser realizada por meio da concessão realizada pela coroa espanhola, ou seja, pela metrópole. A encomienda era repassada somente a 2 gerações posteriores, a do beneficiado. Apesar de haver expressa proibição, os espanhóis submetiam os indígenas a várias situações de agressão, tomavam as terras deles, das comunidades nativas, e ao longo do tempo, vários clérigos da igreja, que são os jesuítas, denunciaram os abusos contra esses índios. Tá? Dentro do contexto dessa exploração. Então, nós temos aí, para concluir, 2 formas de exploração indígena: a encomienda e a mita, ok? Agora nós vamos falar sobre a sociedade colonial, tá? Como que essa sociedade colonial era dividida e quais os grupos sociais. Bom, a grande maioria da população colonial da América Espanhola era formada pelos índios, né? O espanhol e seus descendentes, nascidos no continente americano, nunca deixaram de ser a minoria branca e dominadora.
tá? Aristocrática, exploradora dos nativos americanos. Portanto, a sociedade da América Espanhola pode ser dividida da seguinte forma, como nós vemos aí no livro, tá? Os brancos de origem espanhola, formada pelos chapetones e os crioulos, né? Que era a camada dominante, e os indígenas, que são os dominados. Os escravos negros, como vemos aí no final, os escravos negros de origem africana eram minoria na sociedade colonial espanhola, em comparação com os indígenas. A presença dos escravos africanos como mão de obra foi mais comum nas colônias espanholas das Antilhas, tá? E não em outras colônias. Outra importante característica dessa sociedade espanhola na América, né, era a presença de profundidades étnicas que existiam na sociedade. Mesmo entre os espanhóis e seus descendentes, que eram aqueles nascidos na América, brancos nascidos na América, né, havia grupos que se diferenciavam dos outros, como, por exemplo, os brancos, que existiam como os crioulos, e os chapetones, que são os primeiros que vocês veem aí, tá? Quem eram os chapetones? Os chapetones eram os colonos, eram os brancos nascidos na Espanha que vinham para cá pelo motivo da exploração. Eles possuíam privilégios, exerciam cargos públicos na administração colonial, no poder judiciário, no poder executivo e até na igreja, visto que esta era a religião oficial na Espanha, tá? Abaixo deles estavam os crioulos. Quem eram os crioulos? Brancos, nascidos na América, descendentes de espanhóis, que compunham uma camada social rica e proprietária de terras. Contudo, essa classe social não possuía os mesmos privilégios dos chapetones, que eram espanhóis puro, né? Eles exerciam cargos públicos, jurídicos, militares e religiosos de menor importância. Ou seja, o topo da pirâmide social estava os chapetones. Abaixo deles estavam os crioulos, ok? Por fim, né, o Brasil colonial na América espanhola, a sociedade era patriarcal, ou seja, estava governado por um chefe, homem, né, mandava dessa hierarquia que nós podemos ver aí. A miscigenação entre indígenas e brancos, ou seja, espanhóis e seus descendentes, originou uma camada de mestiços, como nós podemos ver aí, abaixo dos crioulos, né, os mestiços, que atuavam na sociedade como artesãos, pequenos comerciantes, capatazes e outras atividades. Quem eram os mestiços? Eram pessoas que nasciam dessa mistura, né, entre espanhóis e descendentes desses espanhóis nascidos aqui, tá? Abaixo deles estão os nativos, que eram os indígenas, que deveria estar no topo, por ser a maioria, mas nessa hierarquia de dominado e dominador, os indígenas estão aí embaixo porque eles foram dominados, tá? Então, nós temos os nativos, que era a população indígena, e os escravizados, que eu falei para vocês, que eram utilizados como substituição dessa mão de obra indígena, ok? Então, hoje nós falamos sobre a forma da espanhola na América, né? A sociedade colonial espanhola na América, beleza? Tragam suas dúvidas para a nossa aula online e hoje termina por aqui. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.